E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trago para vocês como funciona a reprodução dos alienígenas de Ben 10 parte 3. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Se você não viu a parte 1 e a parte 2 desse vídeo, vou deixar aí no card para vocês assistirem, que tá muito legal. Galera, lembrem de assinar a petição para a gente conseguir os pop-ups, né? Que a HBO Max, ela libera os pop-ups de Ben 10 pra gente ter um monte de informação de curiosidade legal. Eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Para vocês assinarem. É de graça, galera, não paga nada, entendeu? É só clicar lá no site, assinar e pronto. Eu tô feliz que muita gente tá ajudando. E bora lá, galera, que uma hora nós conseguimos aí pra pedir para HBO Max para liberar esses pop-up para nós. Mas então, galera, voltando aqui ao vídeo, nós teremos hoje uma participação especial, sim. Então, conheçam o Marlon Augusto, que ele é um biólogo. Sim, a gente vai falar de biologia alienígena e trouxe um biólogo aqui para participar do vídeo aqui com a gente, né, galera? Que é legal, né? Porque eu sempre falo de biologia alienígena aqui no canal, mas agora sendo falado de um biólogo, nossa, que honra, né? Então, se inscreva lá no canal dele, que ele abriu agora, também no TikTok, beleza? Vai estar tudo aí na descrição do comentário fixado. Então, é com você, Marlon. E aí galera, meu nome é Marlon Augusto e eu falo sobre genética, biologia e ciências usando obras de fantasia e ficção como plano de fundo, porque desse jeito o assunto fica muito mais interessante. Então bora começar essa jossa que eu quero ver como os aliens fazem. Bem, vocês sabem. Bora falar do Gravatac. Eu acredito que o Gravatac tem um tipo de reprodução por fragmentação, ou seja, a partir de fragmentos do seu corpo, ele deve conseguir gerar um novo ser vivo, sendo esse tipo de reprodução assexuada, ou seja, que basicamente os filhos dele são clones. Eu acredito que esse processo todo começa quando o Gravatac está orbitando estrelas. A partir da órbita que ele faz nessas estrelas, ele vai acumular tanto energia térmica quanto energia cinética desses astros. Quando essa energia chegar ao máximo para tentar dispersar ela, ele vai acabar se chocando contra outros astros desse sistema solar, como planetas, planetóides ou até mesmo asteroides. Durante o impacto, o corpo do Gravatac seria fragmentado, seria partido. Isso porque, como eu disse, ele acumulou muita energia térmica, e essa energia térmica provavelmente deve deixar ele menos resistente. E ele também, é claro, vai dispersar a energia cinética, provavelmente causando algum tipo de estrago, até mesmo destruir esse astro, mas nem toda a energia cinética dele vai conseguir ser liberada. Sendo assim, as células do corpo dele vão tentar usar essa energia cinética que não foi liberada para tentar criar um novo núcleo. E esse novo núcleo vai atrair os fragmentos do Gravatac. O número de clones, o número de filhos clonados do Gravatac seria proporcional à quantidade de energia cinética que ele não conseguiu dispersar durante a queda e, é claro, a energia cinética que ele conseguiu aproveitar para criar novos núcleos. Além disso, ele também usaria o astro que ele se chocou para agregar tanto na forma dele quanto na forma dos clones. É dito pra gente que os galileus, a espécie do Gravatac, alguns não possuem aparência rochosa e são feitos de outros materiais. Então esse tipo de reprodução, com a assimilação das substâncias químicas do planeta, explicariam pra gente por que alguns galileus são diferentes e também acrescentaria variabilidade genética por causa da absorção de material químico, de substâncias químicas do planeta. Um outro tipo de reprodução que o Gravatac pode fazer é a reprodução por brotamento. Ele geraria um broto na cabeça dele e, com o passar do tempo, esse broto seria alimentado, iria crescer e cair. Quando caísse, esse broto iria formar uma espécie de lua, ou melhor, lua filho do Gravatac. Esse tipo de reprodução é um tipo de reprodução assexuada, ou seja, o que está sendo gerado um filho, entretanto esse filho é um clone com 100% do material genético do próprio Gravatac. O mais legal é que talvez esse tipo de reprodução esteja acontecendo no Gravatac do Albedo. Se você reparar bem, o Gravatac do Albedo ele tem umas luas que ficam orbitando o próprio Albedo. Talvez aquilo nem sejam luas artificiais, ou melhor, sejam luas artificiais e também sejam os filhos do Gravatac Supremo do Albedo. E se o Gravatac realizasse esse tipo de reprodução por brotamento, possivelmente ele seria o pai mais cuidador, o pai mais atencioso de todos os aliens de Ben 10, já que ele iria guardar os filhos como se fossem as suas próprias luas,
até os filhos terem tamanho e centros de gravidade o suficiente e habilidades o suficiente para conseguir se manter sozinho e ir para longe dele. Ele basicamente cuidaria dos filhos até a fase adulta. Bom, agora bora falar da reprodução do Blox. O Blox, como a gente sabe, pertence à espécie dos Segmentosapiens. Você é um segmento sapien. É assim que me chama? E essa espécie de aliens possui um estilo de vida estático, parado, assumindo formas de construção e não saindo dessa forma durante boa parte da vida. Sendo assim, pensando em um tipo de reprodução que conseguisse disseminar a espécie pelo planeta sem necessariamente precisar que os Segmentosapiens se movam e saiam do lugar, eu pensei na esporulação. A esporulação vai ser basicamente quando um Segmentosapien gerar um esporo que vai conter o seu material genético e esse esporo vai viajar pela atmosfera do planeta. Quando esse esporo achar um ambiente propício, um ambiente favorável, ele vai se fixar e vai se desenvolver, gerando um novo Segmentosapien. Com esse tipo de reprodução, os Segmentosapiens eles vão conseguir se reproduzir, vão conseguir povoar o planeta sem necessariamente precisar sair do lugar. Olha que fantástico! Entretanto, esse tipo de reprodução é um tipo de reprodução assexuada, ou seja, não a troca de material genético, e os novos Segmentosapiens gerados são basicamente clones. Isso a longo prazo não é bom para a espécie. É bom porque eles vão conseguir povoar o planeta sem precisar se mexer, mas também é ruim porque a espécie não vai ter muita variabilidade genética. Sendo assim, uma doença que matasse um único Segmentosapien teria êxito em matar boa parte da população. Isso é muito ruim para a sobrevivência da espécie. Mas eu teorizo que Segmentosapiens, assim como as bactérias do nosso mundo, conseguem trocar material genético. Mesmo sendo clones um dos outros, alguns Segmentosapiens na natureza conseguem sofrer o processo de mutação. Esse processo de mutação pode acabar causando danos ao Segmentosapien ou pode acabar gerando genes melhores. E quando esses genes melhores forem gerados nos Segmentosapiens, eles vão conseguir passar esses genes para outros indivíduos da espécie a partir de um processo de fusão. No caso, dois Segmentosapiens uniriam os seus blocos, uniriam o seu corpo, e o Segmentosapien que tem esse gene mutante, que é benéfico, passaria uma cópia para o outro Segmentosapien que não tem esse gene. E assim, um único Segmentosapien conseguiria passar para vários da espécie esse gene que vai garantir resistência a algum tipo de doença, garantir mais força para a construção deles ou qualquer outra característica que seja boa para a espécie. Sendo assim, a variabilidade genética dos Segmentosapiens da espécie do Blox não viria pela reprodução, mas viria pela troca de material genético depois da reprodução. Olha só que louco. Eu confesso que explicar a reprodução do atômico é um pouquinho difícil, mas eu confio na inteligência de vocês, porque vocês são inteligentes pra um caramba. Vai funcionar basicamente assim. Existe sim um atômico macho e um atômico fêmea, só que esses machos e fêmeas não vão precisar ter contato físico para gerar um novo indivíduo, para fazer reprodução. Isso porque o macho consegue gerar frequências de ondas específicas que vão viajar e ser captados pela fêmea. A fêmea, então, a partir dessas frequências de onda, vão conseguir entender o código que ele está tentando passar e recriar o espermatozoide dele dentro do próprio corpo dela. E para gerar um espermatozoide a partir de frequências de ondas, ele não precisaria de muitas frequências não, tá bom, galera? Ele precisaria de basicamente 5 frequências. Uma para codificar adenina, outra citocina, guanina, uracila e timina. Isso porque essas são as bases nitrogenadas que existem e as bases nitrogenadas são a menor unidade do nosso código genético. O macho, então, seria uma emissora de rádio e a fêmea seria um aparelho de rádio que está na sua casa. Após a fêmea conseguir sincronizar com a emissora de rádio, olha, é gerado um espermatozoide. Esse espermatozoide, então, vai fecundar o óvulo que está no corpo dela e vai ser gerado um zigoto que mais para frente vai acabar dando origem a um bebezinho atômico. Caso a reprodução da espécie do atômico aconteça desse jeito, tem alguns pontos muito interessantes. O primeiro é que a fêmea vai conseguir ter acesso às informações genéticas antes da fecundação. Na natureza do nosso mundo, a fêmea só sabe o fenótipo do macho, ela não sabe o genótipo. Já na espécie do atômico, a fêmea saberia o genótipo e não o fenótipo. Isso é muito interessante, porque a fêmea conseguiria selecionar as frequências que são melhores e descartar as frequências que são piores. Outra coisa é que provavelmente tanto o atômico macho quanto a atômica fêmea seriam basicamente a mesma coisa em questão de aparência. Eles não teriam diferença entre aparência, visto que
os seios, o quadril mais largo, os ombros mais largos, não seriam características que seriam vistas, ou seja, não seriam características que teriam impacto na reprodução. Outra coisa é que provavelmente vai existir poucos machos e muitas fêmeas. Isso porque várias fêmeas podem captar a mesma frequência ao mesmo tempo. No nosso mundo, vários aparelhos de rádio podem captar o mesmo sinal ao mesmo tempo. Isso seria replicado para a lógica da reprodução da espécie do atômico. Além disso, com base nos outros pontos, talvez a gente possa afirmar que a espécie do atômico consiga trocar de sexo biológico para conseguir manter um equilíbrio de poucos machos e muito mais fêmeas. Conseguiram me entender? Um quinto ponto e último é que, já que a espécie do atômico vai conseguir gerar essas frequências, dependendo da distância que essa frequência pode viajar, a espécie do atômico pode literalmente estar espalhada pelo universo. Com base em tudo isso, eu acho que é seguro a gente afirmar que o atômico não vive em um planeta específico, mas sim vive nas estrelas espalhadas pelo universo. As estrelas, assim como o próprio atômico, fazem fusão nuclear, e esse processo de fusão nuclear só é permitido graças à alta gravidade que uma estrela possui. O nosso Sol, por exemplo, tem uma gravidade de 274 metros por segundo, enquanto o planeta Terra tem aproximadamente 10 metros por segundo. Olha só essa diferença. Essa gravidade muito alta da estrela permite uma concentração de hidrogênio muito grande, permite uma pressão muito grande e um aumento de temperatura muito grande. E tudo isso são fatores essenciais para a fusão nuclear. Eu acredito que a armadura do atômico, assim, é muito parecida com o projetor de antigravidade do Gosman. A armadura do atômico cria as características de uma estrela, permitindo que a forma dele fique ali condensada. Sendo assim, dentro de uma estrela, ele não precisaria usar o traje dele, ele conseguiria ficar com a forma dele condensada sem a necessidade do traje. E além disso, como a gente viu, eles conseguem se reproduzir à distância. Então o macho ficar em uma estrela no nosso sistema solar e a fêmea ficar em uma estrela em outro sistema solar, não importa muito, porque eles conseguem se reproduzir à distância. Indo para o Pesky Dust, galera, vamos falar aí do dimorfismo sexual. O que é isso? O dimorfismo sexual é a diferença entre machos e fêmeas de uma mesma espécie. Essa diferença pode estar nas cores, como no caso do pavão, no tamanho, como insetos e répteis, em estruturas anatômicas, como os seios em mamíferos e jubas no leão, por exemplo. O dimorfismo sexual possui diversas vantagens, mas também possui desvantagens, como tudo na vida, né, galera? Por exemplo, os pássaros machos que possuem cores mais chamativas para atrair as fêmeas também possuem muito mais chance de serem predados por causa das suas cores fortes, deixando mais difícil deles se esconderem. E os pavões com as maiores e mais coloridas caudas sem mais sucesso reprodutivo têm. Entretanto, o peso das suas caudas pode dificultar a fuga em caso de ataque. O fator energético também é um ponto. Produzir características sexuais externas é bem mais custoso, né, em boa parte dos casos, que restringir essas diferenças a somente órgãos sexuais internos. Além disso, eu acredito que a falta de dimorfismo no Pesky Dust, além dos pontos citados acima, também seja uma estratégia contra os predadores. Se a gente vê que existem machos e fêmeas nessa espécie, provavelmente a reprodução deles é sexuada, onde a fêmea cuidará dos filhotes após o nascimento. Os predadores em Ben 10 aparentam muito serem especializados em uma ou poucas espécies, né? Sendo assim, o predador provavelmente desenvolveria uma preferência por fêmeas dessa espécie, já que ao conseguir predar uma fêmea, o filhote viraria o seu brinde. Então, além de não terem um dimorfismo sexual, a seleção natural iria favorecer que os machos tivessem uma aparência mais idêntica à das fêmeas possível. É lógico que os machos não viveriam muito, né, já que seriam bodes expiatórios, né, mas seus filhos viveriam e propagariam a espécie. Esse comportamento de se sacrificar em prol dos filhotes é observado em várias espécies, como o louva-a-Deus. Falando do cocorocoide, ele é um alien nitidamente baseado em aves, né, uma mistura de galinha com falcão. E as aves, elas realizam uma reprodução por meio de ovos, né, onde o embrião vai se desenvolver e se nasce uma espécie ovípara. Tanto nas galinhas quanto nas águias, as fêmeas são maiores, né, em questão de porte, não de altura no caso das galinhas, mais do que os machos, enquanto os machos eles possuem penas mais coloridas e chamativas, além de um canto mais frequente para cativar as fêmeas. Provavelmente então, as fêmeas da espécie do cocorocóide são mais robustas e largas que os machos, além de possuírem penas menos coloridas que os machos. Em relação à postura dos ovos, a espécie do cocorocóide aparenta uma certa afinidade corporal, né, por luta e confrontos. Talvez graças a isso eles possuem
comportamento semelhante ao cuco. Essa ave, ao invés de fazer ninhos para os seus filhotes, coloca os seus ovos no ninho de outras aves, né, para que elas cuidem como se fossem seus. Além disso, caso as outras aves descubram, antes ou até depois do filhote nascer, os cucos podem ameaçar por meio da forma que as aves continuem cuidando dos ovos. Esse processo na espécie do cocorocóide pode ser bem eficaz, visto que provavelmente existem várias subespécies ou raças e a mistura entre elas pode ser recorrente, como é o caso do Lian. O cocorocóide do bem foi gerado pelo DNA do Lian. Entretanto, o cocorocóide tem a sua parte galinha, inspirado no Rhodes Lane Red, ou como chamado no Brasil, a galinha vermelha poedeira. É uma galinha muito comum nos Estados Unidos, então muito provavelmente foi a inspiração do cocorocóide. Já o Lian provavelmente é da raça dos Leghorn. Então como pode o relógio escanear o Lian, que é da raça do Leghorn, e transformar o Ben em uma Rod? Provavelmente o Lian é um mestiço entre essas duas raças. Entretanto, o Omnitrix ele considerou os genes da raça Rod como superior e por isso o cocorocóide tem as características dela. Uma curiosidade é que o Lian apresenta brincos, brincos brancos, uma estrutura da galinha que fica abaixo do olho. E galinhas com brincos brancos colocam ovos brancos. Já o cocorocóide apresenta brincos vermelhos. Se ele fosse fêmea, colocaria ovos vermelhos. Além disso, galera, não existe diferença entre os ovos além da cor, exceto que as cascas dos vermelhos têm um pouco mais de cálcio. Sendo assim, a fêmea de brincos brancos tem que ser saliente um pouquinho mais, por isso os ovos vermelhos são um pouco mais caros. E vale lembrar que o cocorocóide também é baseado em chicken hawks, por isso seu nome em inglês é chicken hawk. Algumas espécies de aves são chamadas de chicken hawks em inglês, incluindo o gavião de cauda curta, também temos aí o gavião de cauda vermelha e também o gavião carrapateiro. Essas aves se reproduzem através de cópula entre um macho e uma fêmea, seguida da postura e incubação dos ovos. Logo, mostra que até nesse baseamento há variações entre um ser, porque existe mais de um ser chamado de chicken hawk, assim como mais de um tipo de ave na espécie do cocorocóide. Inclusive, é afirmado pelo Derek J. White, o diretor de Ace Ben 10 Omniverse, e memorável nas reuniões de background, que o frango alienígena que apareceu em Loja 23 é membro dessa espécie. O nosso querido ameaça aquática pertence ao filo dos moluscos e à classe Bivalvian. Geralmente, os moluscos eles apresentam um sexo biológico distinto, macho e fêmea. Entretanto, alguns também podem apresentar ambos os sexos ao mesmo tempo, como ostras que também são bivalves. Além disso, em alguns moluscos pode-se encontrar um estágio de vida larval durante o ciclo de vida desse animal, a reprodução sexuada por fecundação externa, onde os membros da classe Bivalvia apresentam reprodução utilizando a água como um canal condutor. Entretanto, como eles vivem em um planeta deserto, eu acredito que os machos criam uma espécie de oásis, onde as fêmeas podem colocar os seus ovos e os machos logo em seguida podem fecundá-los. É muito comum em algumas espécies de animais que os machos atraiam as fêmeas ao construir ninhos bonitos, para que elas possam colocar os ovos, como os pinguins. E já que essa espécie vive no deserto, é bem incrível, a gente pensar num oásis sendo esse ninho. E finalmente chega a vez de um dos melhores aliens, o anfíbio, sério, é um dos meus favoritos. O anfíbio, um pouquinho diferente do que o nome dele sugere, não tem aparência baseada em anfíbios, mas sim em quinidários, grupo a qual as água-vivas fazem parte. Mas levando essas duas coisas em consideração, eu imaginei a reprodução deles parecidas com a reprodução das água-vivas, mas também misturando com a reprodução dos anfíbios. Então, basicamente, a reprodução dos Zamperi, espécie do anfíbio, aconteceria em duas etapas. Na primeira etapa, a gente teria grandes caravelas. Essas caravelas seriam gigantescas e ficariam voando na atmosfera do planeta Teslos, planeta original dele. Essas grandes caravelas liberariam pequenos fragmentos, e esses pequenos fragmentos, talvez até 100 vezes, 30 vezes menor que elas, dariam origem aos Zamperi. Ou seja, galera, todos os Zamperi, na verdade, seriam filhos dessas caravelas. Não existiriam só uma, mas várias espalhadas pelo planeta. Os Zamperes que seriam gerados por essas caravelas seriam machos e fêmeas. E esses machos e fêmeas trocariam informação genética, ou seja, fariam reprodução sexual. E isso aconteceria na segunda etapa de reprodução. A Amper fêmea, ela colocaria para fora do corpo dela um óvulo flutuante que ficaria flutuando na atmosfera do planeta. E o macho, logo após ver que a fêmea colocou o ovo na atmosfera, fecundaria o óvulo com o seu espermatozoide. Esse espermatozoide, então, geraria um ovo e, com o passar do tempo, geraria o quê? Uma nova caravela. E assim ficaria se repetindo o ciclo de uma caravela gera amperes e amperes geram caravelas.
Essa seria basicamente uma mistura da reprodução de alternância de geração que acontece nas águas-vivas com o tipo de reprodução que acontece nos anfíbios, que é de fecundação externa. Bora falar de mais um alien da galáxia de Andrômeda, e dessa vez é o Tartagira. O Tartagira sofre do mesmo mal do que o anfíbio. O nome dele sugere que ele é uma coisa, mas na verdade ele é outra. E gente, eu amo isso. O nome do Tartagira sugere que ele é uma tartaruga, mas na verdade ele é um jabuti. Isso porque tartarugas vivem em ambientes aquáticos, já jabutis vivem em ambientes terrestres. Em ambos os casos, a reprodução dele seria sexuada por fecundação interna com a postura de ovos, ou seja, eles fariam o ato sexual, a tartaruga fêmea seria fecundada e depois de um tempo ela colocaria ovos. E esse processo de colocação de ovos é muito importante para as tartarugas, porque elas cavam e colocam esses ovos dentro da terra. As tartaruguinhas que vão nascer, elas precisam achar o caminho de volta para a superfície. E infelizmente algumas não conseguem. Isso para a espécie do Tartagira é muito importante, galera, porque você tem que lembrar que ele usa os membros, tanto inferiores como superiores, para voar. Ou seja, as tartarugas bebês que não conseguem cavar até a superfície provavelmente têm alguma deficiência, alguma lesão, alguma deformidade nos membros. Ou seja, se ela não consegue cavar para cima, provavelmente ela também não vai conseguir voar com maestria na fase adulta. Então esse primeiro processo de deixar as tartaruguinhas se desenterrarem sozinha é o primeiro passo da seleção natural da espécie. E eu teorizo que muito provavelmente, assim como as tartarugas e os jabutis, depois de nascer, os pais não dão a mínima para os filhotes, deixam os filhotes se virar na natureza, selecionando assim mais uma vez os mais qualificados, aqueles que conseguiram se reproduzir de maneira mais eficaz. Ao longo de Ben 10, a gente já viu alguns grupos da espécie do Tartagira reunidos e a gente não conseguiu distinguir claramente qual era macho e qual era fêmea. Isso é bem comum em tartarugas e em jabutis. A gente não consegue identificar macho e fêmea de primeira vista, a primeira vez que a gente olha. Geralmente as diferenças estão no casco, mas como o casco da espécie do Tartagira é adaptado para o voo, essas diferenças com certeza não vão ser encontradas no casco. Talvez o único jeito de identificar qual é macho e qual é fêmea nessa espécie é a gente analisar o tamanho. Tanto em jabutis quanto em tartarugas, o macho tende a ser um pouco maior que a fêmea. Então se a gente viu um maiorzinho, esse é macho, se a gente viu um pouquinho menor, esse é fêmea. Seguindo aí a galerinha de Andrômeda, vamos para o armato. É a reprodução sexuada interna com postura de ovos. Os salpoidanos são quase inteiramente feitos de um tipo de metal orgânico que pode mudar muito o tipo de reprodução que ele faz. Seria muito difícil a gestação deles serem interna, já que o metal orgânico se apresenta ser muito rígido. Então, mesmo sendo baseado em tatus, é muito mais fácil a redução deles ser por postura de ovos. Só que, galera, esses ovos seriam molengas, né? Mas em poucas horas após serem postos, formaria cascas. Dificilmente um ovo rígido não se quebraria ao sair de dentro de um talpoidano. Nessa opção, eles ainda teriam a diferença entre machos e fêmeas, entretanto não seria visível aos olhos. Uma outra opção é que os talpoidanos, assim como os humanos, realizem reprodução sexuada interna. Mas nesse caso, as talpoidanas fêmeas teriam o seu metal orgânico amolecido pelos hormônios da gravidez, conforme a sua barriga vai crescendo. Esse metal só voltaria a endurecer quando a criança talpoidana nascesse. Muito provavelmente, nesse caso, os talpoidanos seriam monogâmicos, né, com o macho buscando alimento e protegendo a fêmea durante toda a gravidez. Mais um da galáxia de Andrômeda e dessa vez bora falar sobre o NRG. O planeta do NRG infelizmente sofreu uma catástrofe nuclear que acabou separando a espécie dominante em duas outras. Os Prípetos e Anos A vivem no subsolo do planeta protegidos contra a radiação, enquanto os Prípetos e Anos B, de qual o NRG descende, vive na superfície do planeta exposto à radiação. Os Prípetos e Anos B, a qual o NRG faz parte, conseguiram de alguma forma se adaptar à radiação do planeta, até mesmo absorvendo essa energia e utilizando a seu favor. E sim, galera, isso tem influência direta no tipo de reprodução, ou melhor, em como a reprodução deles vai ocorrer. A radiação é uma substância que pode gerar mutações em um ser vivo. E as mutações não são boas e não são ruins, dependem muito de o que elas vão fazer com o corpo. Entretanto, níveis altos de radiação geram muitas mutações no nosso corpo, não poucas, mas muitas ao mesmo tempo. Ou seja,
Muito provavelmente, pela estatística, é mais provável que essas mutações tendem a codificar coisas ruins para o nosso corpo. Sendo assim, uma estratégia dos Pripetosianos B que vão ter que lidar com essa radiação é ter um nível de divisão celular menor. As mutações que eles adquirirem a partir da radiação vão se propagar para as outras células a partir da divisão dessas mesmas células. Sendo assim, quanto mais as células deles se dividirem, mais mutações, mais células mutantes eles vão ter. Quanto menos as células deles se dividirem, menos mutações as células do corpo deles vão ter. Então sim, se você parar para analisar, isso significa que a capacidade de regeneração da energia é menor, muito menor do que a de outros aliens. Mas isso não ia fazer muita diferença, já que ele é radioativo o suficiente para qualquer pessoa que chegar perto do corpo dele acabar se infectando e morrendo por contaminação por radiação. E é claro, é importante lembrar que as células sexuais, óvulos e espermatozoides são feitas a partir do processo de divisão celular. A gente chama esse processo de divisão celular que vai formar as células sexuais de meiose. Esse metabolismo de divisão celular mais lenta, como mecanismo de sobreviver à radiação, muito provavelmente ia fazer a gestação deles serem mais longas e da produção de células sexuais serem mais demoradas. Os machos provavelmente demorariam muito tempo para produzir espermatozoides e, com certeza, por causa disso, a fecundação, o ato sexual, ia acontecer em alguma época do ano específica, quando ele conseguisse produzir esses espermatozoides. As fêmeas não seriam muito afetadas, visto que todas as fêmeas já nascem com as suas quantidades de óvulos prontas. Mas com certeza a quantidade de óvulos que as fêmeas Pripetosianas B vão ter vão ser muito menor do que a quantidade de óvulos que as Pripetosianas A têm. Além disso, como eu disse, a gestação vai ser bem longa, visto que quando o óvulo for fecundado pelo espermatozoide e formar o zigoto entra num processo de divisão muito grande. E esse processo de divisão só vai acabar depois de 9 meses. Então, basicamente, a gestação deles vai ser muito mais longa que o normal. E é bom lembrar que um bebê em desenvolvimento, quando está nos seus primeiros processos de divisão celular, tem o seu material genético muito suscetível para a mutação. E sim, galera, a radiação é um fator que causa mutação. Então é quase uma certeza, é quase certo afirmar que os Pripetosianos B da nova geração vão conter mais mutações do que os que estavam na geração anterior. O que pode ser um indício de que os Pripetosianos B são em muito menor quantidade do que os Pripetosianos A, visto que essas mutações a gente não sabe se vão ser boas e se vão ser ruins. E mutações durante a fase embrionária geralmente causam aborto. Então, basicamente, a gestação deles é muito longa, tem uma taxa de aborto muito alta, o que reduz significativamente a população final. Galera, a natureza é muito bonita, a genética é muito linda, mas às vezes ela pode ser bastante cruel. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Agradecer mais uma vez aí a participação do Marlon, muito massa ter ele aqui com a gente. Lembrando de seguir ele lá no TikTok, se inscrever no canal dele pra ajudar o cara. E é isso, não sei se vai ter uma parte 4, será que vai ter, galera? Será que ainda tem alien pra fazer? Deixa aí nos comentários se dentre essas partes 3 a gente acabou não falando de algum alien que vocês acham que seria interessante. E se a gente conseguir material o suficiente, quem sabe a gente faz uma parte 4, né? É isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!